Bom dia a todos. Aqui quem fala é a professora Reivane Zanotelli Buscácio. Vou aproveitar esses 2 minutinhos para fazer alguns pedidos, né? Gostaria de que todos se lembrassem, por favor, né, de desligar, de desativar os seus microfones e câmeras, para que nós pudéssemos ter um áudio mais limpo, né? Obviamente, os convidados ficarão com o microfone e a câmera abertos, mas eu gostaria de pedir aos demais participantes dessa mesa, dessa sala, que pudessem gentilmente, então, desativar o microfone e a câmera. Nós teremos hoje a mesa de orientação profissional, com a participação de 2 convidadas especiais. É com muita alegria que nós então participaremos da 24ª Semana de Psicologia, Semana de Psicologia, 18º Encontro do Mestrado em Psicanálise, Saúde e Sociedade, e o 10º Encontro do Doutorado em Psicanálise, Saúde e Sociedade, da Universidade Veiga de Almeida. Estamos aqui hoje, né, com a mesa de orientação profissional intitulada Desafios da Orientação Profissional e a Importância do Comportamento Exploratório em Jovens. Eu, professora Reivane Zanotelli Buscácio, serei a mediadora. Teremos como monitores os alunos de Djalma Lobato e Brenda Hensel, a qual colocarão mais para frente o link do Google Forms, que deverá ser preenchido pelas pessoas que desejam obter o certificado de participação e registro das horas das atividades complementares. Pois bem, então, seguiremos com a apresentação das convidadas. Eu vou fazer uma fala rápida, introdutória do tema da mesa, e em seguida passarei a palavra à professora Mônica Drê e à professora Gisiane Marins. Pois bem, então tenho a honra de convidar a professora Mônica Drê, psicóloga, docente da Universidade Federal Fluminense, doutora em Psicologia Social, coordenadora de projetos de extensão em Analítica Vocacional do SPA-UF. Muito obrigada, professora Mônica, pela presença. É uma satisfação tê-la aqui conosco e contar com a grande experiência da senhora e toda a dedicação nos estudos e intervenções relacionadas à orientação vocacional profissional. A senhora me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Vocês me ouvem bem? Sim, perfeito. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo a minha experiência realmente de longo tempo. Espero poder contribuir aí para o pensamento em termos da nossa intervenção nas escolhas profissionais. Ok, professora, muito obrigada. E gostaria também de apresentar a professora Gisiane Marins. Ela é doutora em Psicologia pela UFRJ, mestre em Psicologia pela Universo, especialista em Psicologia Clínica de Adultos. Olá, professora Gisiane, muito obrigada pela participação, ter aceitado o convite prontamente. É uma alegria muito grande poder contar também
com a sua experiência, a sua vivência clínica nos processos de orientação vocacional, profissional, aqui na nossa Semana da Psicologia. Obrigada a todos pela presença, pela oportunidade, professora Reivane, pelo convite de estar aqui nessa manhã, e tenho certeza que teremos momentos ricos nessa parte da manhã aqui. Muito obrigada, professora. Bem, gente, então, como nós combinamos, eu vou fazer uma introdução rápida sobre o tema. Na verdade, essa introdução é um recorte de um artigo que eu escrevi sobre as expectativas do desenvolvimento de carreira em jovens, em estudantes, né? E é um recorte bem pequeno, e passarei depois a palavra às professoras Mônica e Gesiane. Pois bem, eleger uma carreira é considerada uma opção que muitos jovens fazem em busca da independência financeira ou da realização pessoal. A adolescência, nesse contexto, é um período do ciclo vital no qual os indivíduos são confrontados com a necessidade de fazerem escolhas e estabelecerem planos para o futuro profissional. Porém, muitas vezes, ainda encarada como decisiva para a vida toda, a decisão por uma carreira acontece a partir de escolhas feitas em uma etapa da vida em que o estudante ainda não possui as condições necessárias para avaliar as perspectivas dos acontecimentos que o aguardam durante e após o término do seu curso. Por isso, o processo decisional não deve ser considerado um método rígido, tampouco linear. Por outro lado, a decisão vem permeada de expectativas construídas ao longo do seu ciclo de vida, a partir do autoconhecimento e de influências sociais tais como familiares, amigos, professores e da mídia. Além disso, o comportamento exploratório é considerado um aspecto importante do estágio evolutivo do desenvolvimento vocacional e do processo de decisão de carreira, a partir do qual é realizado um mapeamento das características internas, self-exploration, e externas, environmental exploration, do indivíduo. No entanto, embora a exploração seja um estágio do desenvolvimento vocacional, ele aparece não ser tão trabalhado. Esse fato tem sido evidenciado ou pelo processo de indecisão apresentado nos estudantes, ou pela troca de curso no primeiro ano da graduação. Nesse sentido, entender como as escolhas são afetadas pela dinâmica de elementos sociais e pessoais pode contribuir para um desenvolvimento de carreira pautado em condições mais próximas às necessidades do estudante, oferecendo-lhe uma maior autonomia frente às decisões. Dessa forma, é importante entender o aspecto longitudinal da escolha, no qual o indivíduo aprende ao longo de toda a vida, a partir de informações contidas no meio em que vive e também graças ao seu autoconhecimento. Então, com essas palavras, né, eu introduzo a mesa, é o tema da mesa, e não mais, para aproveitarmos melhor possível as falas das professoras, então já passo a palavra à professora Mônica Dré. Por favor, professora, fique à vontade. Quando eu estiver próxima aí de uns entre 30 a 40 minutos, eu posso sinalizar esse tempo para a senhora, tá? E aí a gente vai vendo o movimento das nossas falas. Fique à vontade. Sigamos na tentativa, vamos lá. Graças a Deus. Acho que agora deu certo, hein?
Tinha que pegar meu tripé, mas está na outra sala. Peraí. Vê se estão me ouvindo, então. Tá tô vendo. Sim, sim. Então, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, desde a década de 90, né, eu me deparei com a prática de orientar vocações, que é uma prática direcionada ao... É uma prática dos psicólogos, né, direcionada aos jovens, aqueles que, num determinado momento da vida, têm questões em relação às escolhas profissionais, mas sempre achei curioso que sempre colocava o sujeito num determinado lugar, né, o orientando, que procurava um orientador que tinha diretrizes, né, através de diferentes técnicas, para direcionar aquele que não sabia qual caminho escolher. Então, apoiada na noção de história do Michel Foucault, genealogia. Oi. Estão me ouvindo? Sim, professora. Apoiada na noção histórica de Michel Foucault, eu, então, resolvi colocar a prática de orientação vocacional, de orientar vocações, num percurso histórico, para entender, então, nesse jogo de elementos, nesse jogo de forças, que acontecimentos fizeram emergir a prática de orientar vocações. Então, se toda prática, né, se todo saber, ele nasce de um jogo de forças, né, se ele nasce nesse jogo de elementos e se torna um poder, se torna um acontecimento, então a prática de orientar vocações foi uma prática inventada, datada, tá, por um jogo de forças. Então, nesse movimento, eu pensei, se toda prática em psicologia é uma prática inventada por um jogo de condições que fizeram com que ela emergisse, era possível, então, pensar... Ai, graças a Deus, o Wi-Fi da Camila, cara. Pensar por favor, numa... gente, liga os microfones, gente, por favor, fiquem atentos a isso, para não interromper a professora, por favor. Por gentileza, gente. Vamos, professora. Então, a partir disso, né, eu pude pensar que elementos, né, talvez aqueles que não apareceram com tanta ênfase, que elementos puseram em cena um sujeito que, num determinado momento, não sabe para onde ir e procura aquele que diga aonde ele vai. Então, intrigada, né, com isso, eu resolvi, então, já que toda a história, a partir desse momento, toda a prática da psicologia é uma prática inventada, é uma prática produzida e não uma prática dada, naturalizada, eu pude, então, pensar na construção de um trabalho nas intervenções das escolhas profissionais baseado em colocar outros elementos possíveis na prática da intervenção da escolha. Ficou claro, gente? Sim, professora, ficou ótimo. Então, nesse momento, eu fiz uma aliança teórico-prática com alguns autores do mundo do trabalho, Bauman, Lazarato, e autores da filosofia da diferença. Deleuze, Guattari, o próprio Michel Foucault, que me ajudaram a pensar um outro modo de construir uma proposta que acolhesse essa demanda, procura-se uma resposta. E aí, diante dessa demanda, que é uma demanda naturalizada, né, uma demanda que já vem produzida por esses jovens, eu, então, construí, né, um modo de experimentar esse momento de escolha profissional, onde o pensamento, onde as pessoas envolvidas nesse processo, tanto os orientandos quanto os orientadores, pudessem ser provocados num trabalho muito mais de
questionamento, de problematização do momento, do que num par. Procura-se uma resposta, indica-se uma resposta. Então, é muito importante pensar nesse modo de intervir uma noção, para mim, que é muito importante, que é a noção de sujeito. Então, para mim, o sujeito, né, baseado nas noções que vêm do Deleuze e do Guattari, em vez da gente falar de sujeito, a gente fala de produção de subjetividades. Então, o que é a produção de subjetividades? É a produção de determinados olhares sobre o mundo que faz uma conexão, a gente faz uma conexão entre instâncias infrapessoais e extrapessoais. Essas instâncias, então, em relação, fazem o que a gente diz de um funcionamento, de um modo de estar na vida, de um modo de ser. Tá? Então, eu avanço um pouco na noção da identidade ou na noção, pura e simplesmente, de um indivíduo com o interior versus um exterior, para pensar que assumimos condutas em nossa vida, tá? Quando a Reivane fala lá de comportamentos, eu posso dizer que eu vou falar de modos de funcionamento, tá? Que a gente assume condutas nas nossas vidas, onde somos atravessados por instituições que nos demandam sentidos, tá? Instituições essas, família, escola, igreja, mídia e etc., que determinam modos de vida que são adquiridos por nós, não por imposição, não que a gente não que a gente tenha um social que nos atravessa e nos impõe, mas a gente deseja, é um processo desejante de adquirir modos de ser, modos de estar no mundo, tá? E aí isso vai formando o nosso funcionamento. A gente oscila entre movimentos de apenas adequação com movimentos de singularização. O que são os movimentos de singularização? É quando a gente escapa das formas, escapa dos moldes, escapa daquilo que é dito e pode, então, inventar, pode produzir outros modos, outros sentidos, outros modos de vida. Tá? Então, eu parto desse princípio que há um inacabamento num sujeito e é um sujeito que é construído historicamente, é construído por essas forças. Tá? Mas a prática da orientação vocacional acaba, né, se fechando num sujeito que escolhe, tá, que precisa escolher, que está perdido em inúmeras dúvidas, e do outro lado, um especialista que vai indicar os caminhos. Tá? Então, desde já, essas práticas, inúmeras práticas, eu não vou me deter aqui no percurso histórico, tá? Se vocês quiserem, eu fiz uma dissertação de mestrado sobre o assunto, depois eu fiz uma tese de doutorado também sobre o assunto, e isso está lá, assim, para eu explicar, vocês sabem, existem muitas intervenções em orientação vocacional, mas, de alguma forma, todas elas despotencializam esse sujeito que escolhe, né? Então, diante disso, eu não sei se vocês conhecem aquele poema da Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo. Sim. Conhecem? É preciso que eu faça, que eu leia? Não. Todo mundo conhece? Sim, né? Acho que sim. Sim, aquela, sim. Ou se tem chuva, ou se tem sol, Isso. Ou se põe a luva e não se põe o anel. Então, partindo desse poema, eu queria pensar com vocês o que seria escolher, que é uma outra noção para mim, que eu trabalhei muito na minha tese de doutorado, que é o que é escolher.
Então, sempre uma escolha, ela tem em si um caráter exclusivo. Não, ou, como o poema da Cecília, né? Ou se tem isso, ou se tem aquilo. É sempre o ou, e nunca o e. Então, sempre um terceiro está excluído, um terceiro, um quarto, um quinto. Então, é dessa forma que se efetuam as escolhas, e as escolhas já estão dadas. Então, a ilusão que a gente tem é que já está tudo dado no mundo, como se fosse um grande supermercado, e a gente fosse na prateleira e escolhesse, tá, uma daquelas coisas, e se eu escolho beber leite, eu não escolhi beber o suco, né? E aí, desse modo, a gente, em vez de escolher, a gente está se aderindo ao que já está pronto, ao que já está dado. Então, tem um texto muito importante, se vocês quiserem, depois eu vou deixar meu contato, um texto do Alterírios Maciel. Ele é um filósofo, é uma publicação do mestrado da psicologia, um texto sobre escolhas. É um texto muito importante, não só ele fala das escolhas profissionais, como ele fala da escolha em vida, da vida, né? Então, nesse percurso, né, muito aliada a essas concepções anteriores que eu falei, eu penso, né, que a escolha ela não implica nessa exclusividade e nem ela implica em perdas, tá? É muito comum a gente pensar que quando a gente escolhe uma coisa, a gente está perdendo outra, né? O que eu penso, tá? É que a escolha ela se faz num determinado momento de nossas vidas, tá? Elas são sempre provisórias, tá? E ela se faz quando a gente se inclina sobre elementos ainda não formados, ainda não dados, e pode fazer uma determinada costura desses elementos e então optar por algo, né, se debruçar por algo que ainda não está dado, não está construído e que é sempre uma aposta. Tá? Então, se a escolha é sempre uma aposta, e se eu escolho A, eu não perco o B, por quê? O que eu penso é que o B, o C, o D, o E, o F, eles podem estar num plano que a gente chama, também não vou me deter nisso, mas a gente pode depois começar, num plano de virtualidade, onde é possível deixar aquilo num determinado momento sem que a gente necessariamente jogue aquilo no lixo. Mas, naquele momento, o que nos contorna, o que nos dá algum tipo de contorno é sempre uma aposta que tem intensidade, mas ela carrega em si a provisoriedade. Tá? Então, todo o meu trabalho foi... Vocês devem estar curiosos para saber assim, como é que ela faz isso. Calma, vamos chegar lá. Então, todo o meu pensamento foi tentar como é que, ao encontrar com esses jovens desorientados, entre aspas, a gente pode construir fábricas de pensamento. Porque, seguindo também uma linha teórica, o pensamento não é de um sujeito para um objeto, né? Nenhum do objeto para um sujeito. O pensamento é sempre uma construção. Também não é uma questão que eu vou me deter aqui, mas eu penso também que a gente pensa quando a gente é provocado a pensar. Senão a gente volta naquela questão de que a gente está sempre se aderindo. A gente está sempre adquirindo pensamento e não construindo pensamento. Tá? Então, bom, partindo daí, o que fazer, né? Assim, rapidamente, diante dessas construções teóricas que eu fiz, o que fazer? Então,
eu construí um curso de extensão na universidade, onde eu recebi alunos de psicologia da UF e alunos de psicologia de outras faculdades, tá? Onde a gente construía um grupo de estudo, tá? A partir dessas concepções que eu falei para você, estudando, colocando a prática de orientar vocações na história, percorrendo, fazendo esse percurso, e depois estudando essa noção de sujeito, estudando a questão da escolha, estudando o mundo do trabalho, o que o mundo do trabalho colocava como questão, colocava como desafio, não para a gente ter aquilo como dado, mas poder problematizar, né, aquilo que está sendo posto. Então, a partir desses estudos, né, com vários textos, textos literários, textos teóricos, a gente, então, recebia a clientela, né, no SPA, no Serviço de Psicologia Aplicada, existia um serviço chamado de orientação vocacional, porque esse é o nome comum, meu projeto chamava-se Analítica do Vocacional, e a gente recebia, então, esses jovens, tá, em grupo, o atendimento era feito em grupo, em coordenação dupla, que era um grande exercício também, poder fazer essa coordenação onde os coordenadores poderiam exercitar esse compartilhamento de uma prática que não estava dada. E aí, os orientandos chegavam com as demandas que todos vocês já conhecem, né? Preciso escolher para sempre, não posso perder tempo, o mercado urge, gostaria de saber qual é o meu perfil, para que eu dou, qual é a carreira que está em alta, onde eu vou ganhar muito dinheiro, se eu vou ser feliz, e todas essas indagações que vocês já sabem. Essas demandas eram acolhidas, tá? Todas essas demandas eram acolhidas, e a gente tentava, através dessas falas, através dessas expressões, torcer, problematizar, fazer nascer outros sentidos para a questão da escolha, para a questão do que é escolher. O orientando se tem sempre a ideia de que o caminho é retilíneo, progressivo, linear, tá? Vocês já ouviram aquela música do Paulinho Mosca? Paulinho Mosca, sou fã dele. A seta e o alvo. Vocês não ouviram? Qualquer hora ouçam. Então, é sempre lançar a seta para atingir um alvo. O caminho que a seta faz até atingir o alvo não tem muita preocupação. O importante é que eu saiba que eu tenho um alvo. Então, esse caminho precisa ser certeiro, eu preciso ter todas as garantias. Vocês sabem que o que mais se pede a gente é garantia. Garantias de que, munido, né, dos elementos possíveis, eu posso caminhar de maneira progressiva, retilínea e linear. Então, acolhendo essa demanda, a gente fez um trabalho onde a gente precisava, eu entendia, e junto com meus alunos, eu fiz um trabalho assim, por muitos anos com curso de extensão, e digo que eu nunca tive assim, só alunos, eu tive companheiros de estudo, companheiros de pensamento, de indagações, de inquietações, né, que sempre me ajudaram a pensar, repensar, construir, com todas as dificuldades que a gente sabe que é empreender um modo de intervenção que é na contramão da história. Seria muito fácil eu me munir de todas as técnicas existentes, tem muitas por aí, e simplesmente fazê-las, né, aplicá-las, né, nessa ilusão de que eu estou direcionando caminhos, né? Então, a fim
de tentar distrair a razão ou só o discurso verbal, a gente foi introduzindo nesses trabalhos grupais alguns artifícios, algumas ferramentas plásticas, dramáticas, textuais, visuais, onde os sentidos poderiam ser equivocados. Uma coisa muito importante é que não havia roteiros. Se vocês pegarem qualquer livro, qualquer trabalho em orientação vocacional, sempre tem um roteiro. Primeiro isso, primeiro autoconhecimento, depois não sei o quê, 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 depois não sei o quê. Nós não tínhamos cada grupo, né? Eram vários grupos por ano. Cada grupo ele caminhava na maneira como as temáticas vinham. Então, por exemplo, se viesse a temática do tempo. Eu preciso correr, eu não tenho tempo, eu vou ficar velho, o tempo retilíneo, etc. Essa temática, então, era resolvida, né, no dia anterior ao grupo, e então a gente, na supervisão, construía um modo de problematizar, de discutir, de pensar essa temática. Então, cada grupo andava no seu ritmo próprio, com suas questões próprias, e isso, vou te dizer, era tanto um desafio para mim, enquanto coordenadora do curso de extensão, quanto para os alunos, tá? Porque a cada momento eles, e todos os recursos que a gente usava, esses que eu falei para vocês, também eram trazidos pelos alunos. Não era simplesmente só eu que trazia os recursos, né? Então, assim, a gente também usava o recurso verbal, mas esses recursos eram o modo dos orientandos saírem um pouco dos seus compartimentos, né? Das suas caixinhas fechadas, para experimentarem algo que era da ordem do inesperado, da surpresa, tipo como a gente ouviu várias vezes eles falarem. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, essa frase, eu nunca tinha pensado nisso, já é uma abertura para se pensar em outras possibilidades. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo só rapidinho de um recurso que a gente usou. Existe, não sei se vocês conhecem, existe um escrito chamado Papalag, que é um europeu que escreveu o estranhamento dos índios quando conheceram a civilização ocidental. Então, por exemplo, a forma como a gente lida com o tempo, eles escrevem um questionamento e a leitura desse texto traz com que a gente pense de que modo a gente lida com o tempo, né? Então, o tempo hoje é sempre o tempo da resolução, né? Eu acho interessante, né, assim, que a gente está em pleno momento de pensar isso, né? Que nós fomos atravessados, talvez atropelados, pelo coronavírus, que nos deixou em casa tendo que reconstruir toda a nossa rotina de trabalho, pessoal, familiar e etc. E esse acontecimento faz com que a gente, se a gente não parar, fizer pausa, a gente nega e continua no mesmo movimento. Então, é preciso intervalo, é preciso pausa, é preciso paciência para que as coisas aconteçam. Então, o convite principal, quando a gente estava em grupo, era a pausa. Era preciso que a pausa acontecesse para que outros pensamentos, outros modos de vida, outros sentidos viessem emergir. Bom, tem muitas técnicas, digo a vocês que uma coisa muito importante para eu falar, que é uma coisa assim, é uma noção muito interessante para mim, é que o erro, que é o negativo, a gente traz o erro como uma instância negativa, e eu trago o erro, né,
como um companheiro. O erro é a possibilidade de que a gente está experimentando o caminho. Então, o erro não é um intruso, o erro é a possibilidade de a gente reavaliar se o efeito daquilo experimentado, do percurso experimentado, é a possibilidade de mudança, é a possibilidade de transformar. Não foi aquilo, não é aquilo que eu desejo. Então, eu preciso eu perdi tempo. Não, o tempo não é retilíneo. O tempo é da intensidade. O tempo é das possibilidades. O tempo é do inacabado, daquilo que está sempre em construção, que se territorializa num determinado momento, se contorna, né? A gente tem aquilo como contorno existencial, mas que tem sempre essa potência do desdobramento, da invenção de uma outra coisa. Comporta em si mesmo um inacabamento, né? Então, se a gente pensa que a escolha profissional é isso, nesse momento, eles se debruçam em poder escolher sem tanta pressão, né? Poder caminhar acreditando que ali tem potência, ali tem investimento, mas ali tem provisoriedade, tá? Como também muitos disseram, não, ainda não está no momento de eu escolher, ainda não está no momento de eu poder apostar em alguma coisa. Vou dizer a vocês que nesses anos todos na universidade, essa prática não foi fácil, tá? Porque muitos queriam as respostas, muitos queriam as indicações de caminho, tá? Muitos queriam as determinações, e quando eles sentiam que o trabalho não caminhava nesse sentido, muitas evasões aconteceram, tá? Mas a gente sempre ficava com aqueles que podiam estar ali discutindo aquilo, se debruçando sobre aquilo. E rapidinho, Reivane, como é que está meu tempo? Sim, professora, estamos faltando entre 10 a 15 minutos. Ok. Então, uma coisa que eu vou falar rapidinho para vocês é que eu penso que a vocação, isso é um pensamento bem singular nesse meu debruçar nesse trabalho das escolhas profissionais. Eu penso que a vocação não é uma coisa que nasce com o sujeito. A vocação é algo experimentado, tá? Então, não há um sujeito certo para um lugar certo. Eu tenho habilidade para isso, eu tenho habilidade para aquilo, eu tenho habilidade para aquilo, então eu preciso me encaixar naquela caixinha. Eu penso que as habilidades, algumas já estão com vocês, outras podem ser adquiridas. Então, às vezes, não se opta por uma profissão porque, de antemão, eu não tenho habilidade para isso. Então, acredito que as habilidades são construídas por uma inclinação. Aí vocês falam, mas por que a pessoa tem uma habilidade para música, né? As artes, por exemplo, são as que mais nos intrigam. Eu digo para vocês que aquele que se diz com dom da música foi porque ele criou um ouvido, ele criou um ouvidão para a música que é diferente do nosso, por exemplo, que não temos habilidade. Então, ele desenvolve um modo de se relacionar com aqueles elementos, com aqueles signos da música que cria uma sensibilidade auditiva, corporal, expressiva, muito maior do que a nossa. Então, nesse sentido, para mim, sujeito certo para o lugar certo não existe, porque exatamente não estamos inacabados. E tem uma coisa muito importante, que são os estereótipos profissionais. A gente faz um exercício de mímica, onde as pessoas precisam passar, os meninos precisam passar para os outros, uma profissão que está escrita no papel. E aí a gente trabalha nos estereótipos, porque se for professora, vai logo no quadro, né, lá com hidrocor e etc. Então, esses estereótipos profissionais, por exemplo, eu não posso, sei lá, eu não gosto de matemática, sei lá, alguma coisa assim que eu não gosto nesse momento, mas eu coloco como empecilho
para que eu possa prosseguir em alguma carreira que eu quero escolher. Você pode criar aquilo, como eu falei, ou você pode também escolher, dentro daquela profissão, algo que você não precise usar aquilo de maneira tão enfática, né? De maneira tão grande. Então, diante disso, o meu método em intervir nas escolhas profissionais, eu chamo que é o método do caminho. Então, não existe alvos, não existem direções, mas existe caminho, existe problematizações desse caminho. Então, eu tenho uma aluna que uma vez disse que o trabalho que a gente fazia chamava orientação provocacional e não orientação vocacional. Então, eu acho que desejar uma profissão é sempre experimentá-la, agenciando e construindo um plano que a torna possível, tá? Eu vou falar rapidinho aqui de uma coisa que não pensem vocês que a gente não discute o mundo do trabalho, tá? Todas as mazelas do mundo do trabalho, como o mundo do trabalho se coloca hoje, e cada época traz um mundo do trabalho diferenciado, tá? Eu começo minha intervenção na década de 90 com um mundo de empregos mais estáveis. Hoje, por exemplo, se a gente fosse colocar essas discussões nos nossos grupos, a gente já teria um mundo de trabalho completamente diferente. Tá? Então, é importante. O assinalista de presença você conhece. Tem que pedir a pessoa para desligar o microfone. Tem gente com o microfone ligado, não está nem atento, gente. Desliga, vocês estão falando, cantando, a professora está dando aula. Posso continuar, gente? Gente, por gentileza, desliguem os microfones. Professor de um balcão, né? Por gentileza. Olha só. Vamos lá. Algum dos administradores consegue mutar essa pessoa ou não? Ai. Então, pensar que a adaptação às mudanças operadas pelo mercado de trabalho não é simplesmente uma adaptação, mas é pensar de modo crítico, de modo atencioso, de modo cauteloso, como o mundo do trabalho hoje coloca um trabalhador em cena. Então, não é para a gente negativar, não é para a gente dizer que o mundo do trabalho não existe, que as dificuldades não estão aí, que a empregabilidade está muito difícil, mas diante de toda... Hoje, então, né, seria um trabalho bem interessante. Diante de todas as mazelas, diante de todas essas dificuldades, como é que a gente se potencializa, como é que a gente descobre frestas, como é que a gente descobre saídas, tá, para a gente evitar ou para a gente minimizar esses constrangimentos, tá? Então, assim, tem várias questões que a gente podia falar sobre o mundo do trabalho, mas essas questões são sempre introduzidas conforme os jovens vão trazendo nos trabalhos acontecidos. Então, eu quero deixar aqui como ideia que que sempre me interessou nesse trabalho, era a promoção de um afeto aventureiro num mundo sem amarras, acreditando que é possível a gente produzir outros sentidos, outros modos de estar no mundo, outros modos de pensar as nossas escolhas, produzir nossos caminhos, pensando sempre que é o tempo do intervalo, o tempo da provisoriedade e o tempo da aposta com intensidade. Acho que é isso. Maravilhosa, professora Mônica. Maravilhosa, simplesmente maravilhosa. Obrigada, gente, para dividir isso com vocês.
Alegria estar dividindo isso com vocês, é para a gente provocar o pensamento mesmo. Não tenho verdades, nem quero ter, sou só uma pessoa inquieta, bastante inquieta. Nossa, maravilhosa, professora, a sua narrativa. Eu acho que quando eu pensei essa mesa, né, eu pensei justamente trazer exatamente todo esse olhar diferenciado, né, que a psicologia, que a orientação profissional, vocacional, né, tem, né, e que, na verdade, poucas pessoas conhecem. Então, acho que para todos que estão aqui, é de extrema relevância a narrativa, a fala da senhora, porque não traz só, quer dizer, só é até uma palavra muito pequena, né, para traduzir a imensidão de conhecimentos que a senhora trouxe para nós aqui, né, no sentido teórico e prático, tá? Agradeço muito. Vou passar, então, a palavra à professora Gesiane Marins para fazer as suas contribuições. Gente, eu estou anotando aqui as questões que vocês têm colocado no chat, para que, ao final das narrativas das professoras, nós possamos colocar, né, algumas questões para elas, tá? Professora Mônica, algumas pessoas estão pedindo que a senhora coloque aqui no chat, se possível, os contatos, o link da tese, alguma coisa que as pessoas possam acessar o trabalho da senhora. Se a senhora puder, caso a senhora não consiga agora, depois eu disponibilizo também para todos. Reivane, se você puder, eu te passo por WhatsApp o meu e-mail, e aí as pessoas que quiserem contato, eu passo o PDF do tese, da dissertação. Tá ótimo. Ok? Ok, então. Muito obrigada, professora. Então, gente, passo a palavra à professora Gesiane Marins. Nos ouve, professora? Sim, estou escutando vocês. Vocês me escutam? Sim. Só gostaria de aproveitar, então, para pedir, por gentileza, mais uma vez, que vocês desliguem os microfones, tá? Tá tendo muito ruído ao longo das falas. Tá? Às vezes a pessoa liga o computador, entra, né, e não se dá conta que o microfone está ligado. Então, ao conectar, vamos tomar esse cuidado, né, para que a gente tenha uma transmissão mais fluida possível, ok? Muito obrigada. Vamos lá. Posso, professora? Pois não, professora, pode seguir. Então, tá bom. Mais uma vez, gostaria de agradecer a vocês, a presença. A professora Mônica fez umas colocações, né, umas reflexões muito importantes para a gente dar continuidade a esse pensamento. Apesar da gente não ter, assim, né, a mesma abordagem clínica, mas como ela mesmo colocou, a gente não tem uma verdade única, a gente procura trazer reflexões dentro desse processo de angústia frente à escolha profissional. Então, o primeiro ponto que a gente trabalha é sempre essa questão da dúvida em relação a escolher. Né? Antes de eu adentrar aí no conteúdo e falar com vocês um pouquinho mais sobre orientação profissional clínica, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa trajetória, muito brevemente, né, dentro da orientação profissional. Eu sempre, desde a época da graduação, me encantei pelo mundo do trabalho e continuo me encantando até o momento atual. Então, sempre gostei da questão de orientação profissional mesmo, sempre gostei da questão da psicologia organizacional em si. E com o trabalho de orientação profissional, já realizo em consultório há 15 anos, né? E aí é exatamente sobre isso que a gente vai refletir hoje. Então, como que a gente pode ter esse olhar clínico, utilizando também de métodos, de técnicas, de instrumentos, de ferramentas, para que a gente consiga aí, o nosso principal objetivo é minimizar essa angústia e fazer com que o adolescente, o jovem, o adulto,
faça a sua escolha profissional mais próximo desse saber, né, do saber sobre a sua escolha e de que ele se sinta mais seguro frente a isso. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui com vocês, se eu não conseguir, ok, a gente prossegue assim mesmo. E qualquer dúvida, ou se vocês quiserem me interromper, se tiver algum problema na conexão, né, que a gente vê que acontece, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Deixa eu só... Um minutinho, estou compartilhando aqui, tá? Bem, vocês conseguem ver direitinho ou tá picotando a tela? Tá perfeito, Gessiane. Tá bom assim? Tá ótimo. Então tá. A questão da orientação profissional na clínica, né, ela visa muito essa questão de encorajar o adolescente, o jovem, o adulto para tomar a sua decisão. Eu gosto sempre de trazer uma reflexão, eu gosto sempre... Tem algum microfone ligado aí, tá dando microfonia, tá? Cláudia Matos, por favor. Cláudia Matos, por favor, desliga o microfone, por gentileza. Cláudia Matos. Vamos lá, professora, desculpa. Eu gosto sempre de trazer essa questão da coragem, né, de trazer essa reflexão sobre a coragem, e eu sempre peço para que esse orientando, ele tire um pouco o foco sobre a escolha profissional. Então, assim, a escolha profissional, ela vai ser uma consequência de todo o trabalho que a gente realiza no ambiente clínico. Primeiro, a gente vai trabalhando a identificação das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, dos comportamentos, frente aos processos de tomada de decisão. Então, desde que a gente, vamos dizer assim, desde que a gente nasce, né, desde o momento que a gente começa a interagir nesse mundo, nós temos a questão da tomada de decisão. Às vezes consciente e às vezes não, né? Então, quando tem aí um processo de imaturidade ainda, quando não tem ainda um processo de grandes conhecimentos sobre os conteúdos que estão à nossa volta, essa tomada de decisão acaba sendo muito involuntária ou, às vezes, instintiva, vamos dizer assim. À medida que nós vamos ganhando maior conhecimento sobre o que está à nossa volta, essa tomada de decisão faz parte de um processo de tentativa e erro, de escolhas. Então, esse jovem, esse adolescente, esse adulto, quando chega até nós com a questão da angústia profissional, anteriormente ele já tomou algumas decisões que não necessariamente estavam relacionadas à profissão, à escolha da profissão. Mas esse processo, esse raciocínio, essa lógica por decidir, contribui para que ele reconheça aí o que existe de mais forte, o que tem de maior potencial, para que ele possa utilizar dessas ferramentas nas futuras escolhas que ele venha fazer. Então, eu sempre gosto de passar esse vídeo, é bem brevezinho, não tem nem 1 minuto e 59 segundos, né? No começo, e acho que vocês vão estar vendo esse vídeo aqui. I'm sort of having the realization that you have to be able to go. The hesitation is the thing that really messes up the chance at having your dream. Get out of the middle. The moment of pushing off is pure terror. There's nothing to hold on to. We're all trying to hold on to something. You're trying to hold on to an idea, or you're trying to hold on to a person, and you got to just get comfortable stalling. Life is dangerous. The only way to really enjoy it is jump and be free. Bem, então o que a gente consegue perceber aqui? A gente consegue perceber que frente a uma mesma situação, a gente tem diferentes maneiras para decidirmos, né? Nós temos diferentes formas de coragem.
Então, a coragem, ela é definida como uma palavra, né? Ela tem a sua definição, porém, na maneira de conduzir essa coragem é que isso se coloca de diferentes formas. Então, alguns vão precisar se apoiar em outras pessoas, né? Alguns vão precisar, primeiro, estudar o ambiente, vão precisar medir a altura, vão precisar experimentar, primeiro, pequenas tomadas de decisões de frente a uma situação similar, para depois, então, eles conseguirem alcançar aí um alvo maior, né? Então, dentro da modalidade clínica, a gente trabalha muito isso, do começar a experimentar essa tomada de decisão, começar a se sentir fazendo parte desse contexto, dessa situação, para que, de fato, quando chegue no processo de fazer a escolha da profissão, para que, quando chegar o processo de fazer a escolha da profissão, isso já esteja mais familiar, isso já seja algo mais conhecido, né? Primeiro, a gente também trabalha muito sobre a questão de uma escolha responsável. O que isso quer dizer? Confunde-se muito de escolher e não poder voltar atrás. É claro que a gente, quando escolhe, o nosso principal objetivo é acertar, né? Ninguém quer fazer uma escolha, vamos dizer assim, errada, que depois precise retornar a esse processo para escolher novamente. Mas também nós temos que entender que nós somos sujeitos em construção. Nós estamos eternamente buscando aí uma melhor performance, né, uma melhor habilidade, né? Nós precisamos treinar determinadas habilidades, de repente, para conseguirmos êxito em determinadas situações. Então, se responsabilizar pela escolha é fazer com que esse jovem, esse adolescente, esse adulto, entenda nesse momento presente que essa escolha que ele fez foi uma escolha que ele conseguiu dar conta na situação atual. Então, foi a escolha que ele conseguiu entender que seria, né, da melhor forma ou da melhor maneira para o momento atual. Então, a gente não faz escolha apenas quando como somos adolescentes. Parece que marca muito a nossa vida, e marca mesmo, né, o momento que a gente chega para fazer a escolha profissional. Por que marca? Porque a gente se vê frente a uma decisão de grande responsabilidade. Eu digo que é muito cruel, né, exigir uma escolha aos 17 anos, sendo que muitos estão ainda numa imaturidade muito grande, né? Nós também temos adolescentes, pessoas com 17 anos com uma maturidade maior. Porém, isso não é dentro do padrão, dentro da média. Então, esse adolescente, ele não conseguiu nem terminar de pensar ainda sobre o ensino médio, ele não conseguiu terminar de pensar sobre um Enem, ele não conseguiu terminar de pensar ainda sobre uma cobrança de que passa para federal, nota de corte, etc. E ele já tem que começar a se imaginar no mercado de trabalho, atuando, se isso vai trazer aí para ele o resultado que ele espera, as grandes expectativas que ele deseja, né? Então, a gente tem que entender que o ideal, dentro do contexto Brasil, dizendo assim, é que esse adolescente saia do ensino médio com a sua escolha formada. Porém, isso não acontece na maioria das vezes. Muitas das vezes, principalmente agora na situação de pandemia, eu tenho realizado orientação profissional e eu tenho conversado com os pais que, para muitos, esse não vai ser o momento de decisão. Por quê? Estão distantes dessa realidade, mais distantes ainda, né, do que já são, do que já ficam dessa realidade. Estão numa angústia tremenda de como que vai ser esse Enem, como não vai ser, como que vão ser realizadas as provas. Então, nesse momento, é o momento da gente ter responsabilidade de se dedicar a um estudo, porque independente da escolha que ele vai fazer, ele vai precisar do estudo para isso. É o momento dele ter mais tempo para conhecer mercado de trabalho, é o momento que ele ter mais tempo para conhecer a si, né, de realizar aí um autoconhecimento mais profundo. E talvez, quando essa maturidade já estiver lá no ano que vem, ou no meado do ano que vem, a gente comece, então, a falar sobre essa escolha profissional. E aí, o nosso principal instrumento, né, apesar da gente ter vários métodos, várias ferramentas que a gente pode trabalhar dentro de orientação profissional, e eu trabalho com essas técnicas, com esses testes, com essas ferramentas,
Mas o principal instrumento nosso é exatamente a entrevista, né? Que é o quê? É o conhecer sobre esse adolescente, né? Sobre esse orientando, eu falo assim, sobre esse orientando, né? É saber investigar mais sobre aquilo que ele deseja, sobre aquilo que ele gosta, sobre as suas aptidões, sobre as suas habilidades, sobre as suas escolhas, sobre o seu histórico de vida. A gente vai dizer muito dentro de orientação profissional, né? O que a gente fala muito dentro de orientação profissional é que a família é o único contexto que é imposto a gente. A gente não escolhe esse ambiente familiar. Então, a gente nasce em um determinado ambiente familiar. Esse ambiente familiar que é imposto a nós, ele já vem com regras, ele já vem com características próprias, né? Ele já vem aí com uma história de vida e nós somos inseridos nessa história de vida. E aí, dentro da entrevista de orientação profissional, a gente busca entender qual é o sentido de estar nessa família. Como eu construí a minha própria história dentro dessa família. Então, é a minha história. Não é a história da minha mãe, não é a história do meu pai, não é a história do meu irmão. Como que eu me vi como ser pertencente a este ambiente familiar, mas com a minha própria identidade? Qual é a minha identidade? Então, a gente começa a entender sobre isso, e claro que se eu vou falar com o jovem dessa maneira, né? Se eu vou dizer ao jovem dessa forma, conforme eu estou verbalizando aqui para vocês, ele não vai compreender muito bem, né, o que eu estou querendo dizer. Mas a gente vai trazendo isso, essa compreensão, por meio dos questionamentos, né? Por meio dos exemplos da atuação dele na própria vida. E aí, a gente vai perguntar assim, a clínica, ela é utilizada como sinônimo de terapia. Então, a orientação profissional seria uma terapia? E aí a gente vai dizer que dentro do processo clínico, a gente tenta compreender mais esses comportamentos, essas ações, né? Quando a gente fala de orientação profissional, se ela é terapia, a gente vai dizer que ela é um processo de explicar identificar as causas, né, de determinados comportamentos, explicar as escolhas que esse jovem vem fazendo ao longo da vida, mas a gente pode dizer que é um processo terapêutico breve, né, porque a gente vai estar focado exatamente nessa questão de escolher a profissão. Não que isso não esbarre nos problemas pessoais, não que isso não esbarre nos problemas familiares, e esbarra o tempo inteiro. Isso está completamente relacionado à relação que esse jovem estabelece com a família, com a sociedade, com o ambiente educacional, né? Tanto que na entrevista inicial, a gente aborda 5 grandes fatores, né? Dentro da entrevista de anamnese, assim, dentro da entrevista de conhecimento. A gente vai abordar a família, a gente vai abordar a escola ou a educação, né, o processo educacional desse jovem, desse adulto. A gente vai adotar, né, a gente vai abordar aí também a questão econômica, que faz toda a diferença no processo da escolha profissional. A questão da saúde, que também a gente vai abordar. Então, saúde, família, educação, social e econômico. São os grandes fatores, né? Por exemplo, estão colocando aqui que o fator econômico é um dos principais elementos da escolha atual. Como que a gente vai entender isso como principal elemento? Eu vou dizer que depende, né? E vou estar dando um exemplo aqui para vocês sobre um caso dentro de orientação profissional que eu atendi quando eu estava ainda fazendo a minha especialização, a minha pós-graduação em orientação profissional. Por que depende? Claro que se um jovem ele quer, por exemplo, fazer um curso que é extremamente caro e essa família não tem condição nenhuma econômica, a possibilidade que ele tem é passar para uma universidade pública e assim mesmo, se ele precisar estar em uma outra cidade, ele também vai precisar de sustento, né, nessa outra cidade. Ou a outra possibilidade é ele conseguir primeiro um emprego, sabendo que ele vai ter que cursar nessa faculdade, ou esse curso tecnológico, né, ou esse curso técnico, porque a gente não fala só de orientação profissional dentro da graduação, né? A gente fala também de cursos técnicos, aquilo que ele vai se sentir mais à vontade dentro da sua escolha profissional.
E aí a outra possibilidade é ele trabalhar para ele conseguir, então, aí ter alguma renda e pagar essa faculdade, se ele acha que a pública não é o espaço para ele estar inserido, se ele não se vê dentro daquele espaço. Então, assim, vamos dizer que esse caminho vai ser um caminho mais árduo, né? Vai ser um caminho, às vezes, mais, aos nossos olhos, mais difícil. Mas, em contrapartida, a gente também tem determinados jovens, adolescentes, dentro de uma família com uma condição financeira favorável e que não se move para modificar esse cenário, não se move para ir em busca do seu objetivo. Existe aí um estado de, vamos dizer assim, de sem energia, né? Aí alguns soam isso como falta de determinação, falta de vontade, mas isso está muito de acordo com a aprendizagem que ele obteve dentro do ambiente familiar. A maneira como a família ofereceu as escolhas para ele, as possibilidades de escolha. Que isso vai automaticamente refletir como ele vai conduzir a escolha profissional. Então, assim, ter uma condição financeira desfavorável é desfavorável, claro, para a escolha profissional. Mas não é aí um fator que impede de fazer essa escolha, né? Às vezes ele vai precisar de alguns outros caminhos até chegar a essa escolha. Então, por exemplo, né? Quando eu estava na orientação, na especialização, né, conforme eu estava falando com vocês, chegou, a gente era obrigado a atender uma quantidade de estagiários, né, para a gente ter as horas de estágio, para a gente se formar, para ter o título de especialização. E aí eu me coloquei nas escolas públicas e disse que eu estaria disponibilizando 4 vagas gratuitas para eles fazerem um processo de orientação profissional. Chegou uma orientanda, uma adolescente até a mim, de uma família de baixa renda, a mãe não trabalhava fora, o pai trabalhava na lavoura, né, e ela foi criada pela avó, que recebia uma aposentadoria de um salário mínimo. Assim, ela fez balé a vida inteira, se formou em balé, dava aula de balé para ajudar a renda dentro de casa, e o sonho dela era estudar numa escola de balé na França. Só que ela via isso muito longe da sua realidade. Dentro da realidade financeira, né, que ela estava vivendo no presente momento, isso era praticamente impossível. Então, ela virou e falou assim, outra situação que ela gostava muito, outra área que ela se encantava muito era pela música. Ela sempre atuou na igreja, e aí, então, ela já tinha tido contato com a música. E ela falou assim, e se eu tentar, então, fazer um vestibular para a faculdade de música, em uma federal, e aí eu, de repente, consigo alguma bolsa, ou eu vou continuando dando aula de balé, e assim eu, de repente, depois eu vejo os caminhos que vão se abrir dentro dessa oportunidade de fazer a escola de balé na França, onde ela desejava. E aí, assim, ela fez, né? Ela fez o vestibular para música, passou para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, conseguiu uma bolsa, conseguiu ir para fora do Brasil, estudar música, parou na França, e aí, então, nessa oportunidade dela estar na França, estudando lá música, que ela também gostava, todos os dias ela ia para a porta da escola de balé, ficava lá e pedia um dia para a professora para assistir às aulas de balé. E ela não faltava nenhuma aula, estava lá religiosamente no horário de começo das aulas, enfim, até que ela foi conseguindo fazer trabalhos, né, vamos dizer assim, bicos lá na França, foi conseguindo atuar, e essa professora a chamou, deu uma bolsa para ela dentro dessa escola de balé na França, a chamou para estudar e está lá até hoje. A gente mantém contato até hoje. Então, assim, o caminho foi mais difícil? Foi muito mais difícil, né? Mas ela conseguiu entender quais eram as condições, do quanto que ela precisaria investir de energia, né? O quanto que ela precisaria investir aí de tempo, o quanto que ela precisaria abdicar, né? Abrir mão aí, às vezes, da sua juventude, da sua adolescência, rompeu com o relacionamento afetivo, né? Para estar nesse espaço, para estar cursando a faculdade, no caso, música no começo, depois para ir embora para a França, e acredito que não volte mais. Né? Então, ela conseguiu compreender completamente o objetivo ali de vida e conseguiu traçar essa meta. Prosseguindo aqui um pouquinho, né?
a gente vai dizer que na modalidade estatística, dentro da avaliação aí de testes, do uso de testes, esses testes eles vão vir para complementar tudo aquilo que a gente fez levantamento. E vocês, estudantes de psicologia, eu gostaria que vocês entendessem e decorassem isso muito precocemente, né? Porque é precoce ainda, por mais que vocês estejam no 10º período, ainda vem muita coisa pela frente aí pela profissão de vocês, e eu desejo que venha mesmo. A questão da avaliação psicológica em psicologia, ela vem com um sentido, né? Os testes psicológicos, eles vêm com o sentido de complementar os dados que foram levantados anteriormente. Tanto que a gente tem determinadas abordagens clínicas, determinadas áreas da psicologia que não vão utilizar dos testes psicológicos. Eles vão fazer essa avaliação, uma avaliação muito mais respaldada na escuta, muito mais respaldada em técnicas, né, em ferramentas que possam chegar aí às maiores demandas desse sujeito, dessa pessoa. Então, dentro da orientação profissional, isso não é diferente. Né? Dentro da nossa orientação profissional, a gente faz todo um levantamento sobre exatamente autoconhecimento, gostos, preferências, habilidades, atitudes, história de vida, e depois disso tudo levantado, da gente já ter hipóteses aí, né, vamos dizer assim, diagnósticas, né, hipóteses de caminhos, a gente então pode fazer uso dessa modalidade estatística. O que muitos confundem é que a orientação profissional, ela é um avalanche de testes. Então, você já começa, faz a primeira entrevista, a partir daí já começa QATI, AIP, né? Daqui a pouco começa a matriz das habilidades e interesses profissionais e vai. E assim, você acaba não dando intervalo, você não dando tempo para o principal instrumento dentro da clínica como um todo, que é o quê? A escuta. Essa pessoa se sente automaticamente, vamos dizer assim, interrompida, né, pelo processo de ser escutado, tá? Então, como identificar essas conclusões, né? A gente vai identificar isso, elaborando os conflitos e as ansiedades em relação ao futuro, né? O primeiro passo é a gente tentar minimizar essa questão de querer antecipar essa escolha, querer predizer ou querer já adivinhar o que vai acontecer no futuro, né, dentro do ambiente profissional. E depois a gente vai começar a trabalhar determinadas carreiras e determinadas profissões que exigem determinadas potencialidades. Como a própria Mônica colocou aí, nós somos seres em constante evolução. Então, não existe aquela pessoa que não tem habilidade. A habilidade é treinável. Então, parece que a gente fica muito assim, mas eu não amo isso, não é meu dom. Essa determinada profissão vai exigir que eu faça determinada atividade que eu não gosto. E quem te contou que todas as nossas tarefas nessa vida e todas as nossas tomadas de decisões na nossa vida são em cima de tudo que a gente ama? Quem te contou que o curso de psicologia, por exemplo, você teria disciplinas do primeiro período ao 10º período, todas que você amaria? Essas disciplinas, que você não teria nada, que você, às vezes, precisaria passar pela dor ou ter alguma outra estratégia de aprendizagem ou desenvolver uma outra habilidade para que você entrasse em contato com esse conteúdo de uma maneira mais prazerosa, né? Menos sofredora. Então, assim também acontece com a profissão. Ontem mesmo eu estava realizando uma orientação de carreira, não era nem orientação profissional, né, de uma pessoa dentro da área da medicina, que ele escolheu uma determinada área na medicina, e fala assim, no começo, eu achava que eu não tinha escolhido, eu achava que eu tinha sido escolhido, né, e aí ele começou a se dedicar intensamente a essa área dentro da psicologia. E agora ele percebeu que ele não tem maior afinidade com essa área, com essa carreira dentro da psicologia, não, dentro da medicina, perdão. Dentro da medicina. E agora ele quer identificar de fato colocando qualidade de vida, colocando realização profissional, colocando as minhas habilidades em prática, o desenvolvimento das minhas potencialidades. E dentro de qual carreira eu posso estar melhor ajustado? O que aquilo vai mais ao encontro dos meus desejos e das minhas necessidades?
Então, uma outra coisa que a gente deve estar muito atento é que, às vezes, a gente escutou a vida inteira assim: ah, você nasceu para fazer isso, você nasceu para atuar dentro dessa área, você nasceu para ser advogado, você nasceu para ser professora. E aí você começa a acreditar que, de fato, você nasceu para aquilo. Mas você nunca parou para pensar se aquilo condiz com a sua necessidade, com a sua vontade. Você está reproduzindo, né, uma ideia do meio, né, uma ideia alheia, aquilo que as outras pessoas vêm falando e dizendo sobre a sua pessoa. Mas você nunca parou para se perguntar: eu gosto mesmo disso? De fato, eu me sinto realizado? E a gente trabalha muito dentro de orientação profissional, hobby e profissão, que são coisas distintas. Então, às vezes, agora nesse mundo tecnológico, às vezes você pode amar tirar uma foto, você pode amar fazer um vídeo, você pode amar, de repente, fazer alguns posts, né, na internet, mas você não quer transformar isso em profissão, você quer isso como passatempo. A partir do momento, né, que você torna aquilo como obrigação, que você tem ali responsabilidades em cima daquilo, aquilo traz uma nova configuração, um novo olhar, um novo dizer em cima. E você quer aquilo como profissão? É a mesma coisa, aquela que botou aqui, né? Gosta de cachorro, não vai ser veterinário porque gosta de cachorro. Ah, eu gosto de cozinhar, eu vou ser chefe de cozinha. Chefe de cozinha. Muitos dizem assim: eu gosto de cozinhar, mas eu não gosto de ter a obrigação de cozinhar todos os dias. Então, se é um passatempo, é um hobby, você não quer transformar aquilo como uma responsabilidade, né, diária. E essas potencialidades, elas são modificadas ao longo da vida. Ou seja, não significa dizer que quando você era criança, você adorava trabalhos manuais, né, fazer massinhas, desenhar, recortar, colar, que você, quando crescer, você vai ter uma profissão relacionada a isso. Então, você pode desenvolver outras habilidades ao longo da vida, outras potencialidades, e se sentir mais confortável com essas novas potencialidades, em comparação com aquelas que você utilizava anteriormente. Bem, e aí a gente começa a construção do ser, né? Que o jovem vem muito com a questão do ter. Eu tenho atendido muito hoje, né, em orientação profissional, esses jovens com uma visão muito grande de assim: ah, eu quero uma profissão que eu possa viajar, que eu possa ter minha casa própria, que eu possa ter meu carro, que eu possa ter minha independência financeira. Claro, todo mundo quer. Você não quer ter uma profissão para você continuar pedindo dinheiro para o seu pai, para você continuar pedindo dinheiro para sua mãe, né? Para você não conseguir realizar os seus objetivos, as suas propostas. Todo mundo quer isso. Então, eles colocam esse ter antes desse ser, muitas das vezes, né? Então, mas quem é você? Quais são as suas principais características que vão contribuir para esse ter? É diferente, o processo é o inverso, né? Quem é o João, quem é a Maria? Então, dentro desse quem é o João, quem é a Maria, o que contribui para esse ter? E esse ter não significa só ter coisas materiais, né? Ter aí ganhos materiais. Esse ter significa muito próximo de ter, assim, às vezes eu quero ter pessoas que confiem no meu trabalho, eu quero ter credibilidade dentro da minha área, eu quero ser, né, e ter aí as pessoas como referência dentro de um determinado conteúdo, que eu seja referência dentro de um determinado conteúdo. Então, isso está muito voltado para o ter também, né? A outra está botando que eu quero trabalhar onde tira férias, né? Eu quero ter um tempo para mim. Exatamente, cada vez mais você está ficando mais distante, né? Dependendo do perfil profissional que a gente vai escolher, né? O que a gente vai trabalhar. Ontem, esse jovem mesmo, essa pessoa falando de carreira dentro da medicina, ele fala assim: tem 5 anos que eu não tiro um final de semana. Férias, então, é luxo. Eu nunca ouvi falar. Então, assim, quem te iludiu que a medicina, que existe muito essa questão desse sonho, dessa utopia, né? Dessa questão de que o médico, ele vai ser aquela pessoa que vai ter muito dinheiro. Ele pode até ter muito dinheiro, mas ele precisa abrir mão de quê para ter esse muito dinheiro? Né? Ele vai comer onde? Ele vai dormir onde? Qual vai ser a roupa dele do cotidiano? Trabalho muito isso dentro da escolha da profissão, e muitos já desistiram da medicina quando precocemente viram a realidade
de um médico, por exemplo, e esse está vendo agora. Ele fala assim, eu não vou a um banco pagar uma conta, eu não sei se está de dia ou se está de noite, eu só como dentro do hospital, eu só durmo em camas de médicos, né, em espaços de médicos, né? Então, assim, isso acaba sendo percebido, às vezes, depois da escolha ter sido feita. E aí a gente vai falando que também nós temos fatores externos que acabam influenciando nessa escolha profissional. A pandemia tem trazido mudanças no fator mercado de trabalho assustadoras. A gente não sabe, posteriormente à pandemia, como tudo isso vai se configurar, né? O que vai ter? Todas essas aprendizagens ao longo da pandemia, o que vai permanecer? O que vai ser modificado posteriormente à pandemia? Né? Então, isso, a gente está falando de um caso, vamos dizer assim, mais drástico, que foi a pandemia, algo que a gente não viveu anteriormente. Mas essas mudanças no mercado de trabalho, elas acontecem desde que o mercado de trabalho existe, né? Desde o momento que o homem começou a ter esse espaço para produzir, né, materiais, coisas, objetos que ele pudesse comercializar e, a partir daí, ele ter o seu próprio sustento. Né? Então, automaticamente, quem trabalha com orientação profissional também tem que estar muito antenado, né? E tem que estar muito dentro do conhecimento o que esse mercado de trabalho tem oferecido de possibilidades para esses jovens, porque não adianta também trabalhar no mundo da fantasia, também a Mônica colocou isso, dizendo assim, não, se você quiser, você vai conseguir, não existem barreiras, se você quiser, você vai conseguir, mas existem barreiras, existem dificuldades. E até que ponto você está disposto, né, você está disponível para enfrentar essas barreiras, enfrentar essas dificuldades? O que existe aí dentro do seu eu? Né? O que existe de energia aí dentro de você que vai enfrentar exatamente essas situações? Então, o sucesso, ele vai ser outra questão, outra palavra, sucesso. As pessoas associam muito sucesso a uma questão financeira, a ter grandes dinheiro, né, rentabilidade. Então, e se a gente fosse pensar assim, as pessoas não se sentiriam bem-sucedidas dentro da sua profissão com determinadas profissões que não têm aí uma grande rentabilidade no mercado de trabalho. Então, uma outra coisa que a gente vai trabalhar, que esse sucesso, ele só vai ser compreendido conforme vier a maturidade, né? Então, você vai conseguir compreender a sua própria realização. Então, qual é o papel do adolescente? É ser ativo nesse processo de mudança, é elaborar esses processos de conflito, que a gente poderia falar aqui sobre horas, né? Mas eu não vou me aprofundar muito nisso para não extrapolar muito tempo. A gente buscar eliminar essa ansiedade sobre a escolha profissional e estabelecer aí uma imagem que não seja conflitiva, tanto entre o quem sou eu com quem sou eu dentro de uma profissão. Quem vai ser esse eu profissional, né? Esse adolescente no mercado de trabalho. Então, a modalidade clínica, ela diz respeito, né, ao conjunto de operações. Ela não vai ser somente essa escuta, ela vai ter aplicação de ferramentas, de instrumentos, para você chegar mais a esse conhecimento sobre esse eu, né, sobre esse ser. E se você trabalha com avaliação psicológica, você vai fazer uso dessas ferramentas para conseguir, assim, vamos dizer, confirmar ou negar as hipóteses levantadas anteriormente ou trazer dados que, de repente, você não conseguiu visualizar com os questionamentos anteriores. Dentro da aplicação de testes psicológicos, às vezes eu aplico um teste nem na visão da correção daquele teste, mas para ter mais provocações, para saber como que ele vai lidar com aquela aplicação, como que ele vai, às vezes, a angústia de responder algum questionamento, alguma pergunta, já me diz muito sobre quem é essa pessoa, né? Quem é esse adolescente. E já me traz outras provocações, outras possibilidades, para que ele também consiga refletir sobre situações de impasse, por exemplo, situações de... Bluetooth device is aux input mode. Aí o microfone... Oi, então...
Então, a satisfação no estudo e na profissão depende do interesse que se tenha por ele. O interesse ele é específico, mensurável e desconhecido pelo sujeito, né? Aqui eu deixei, assim, 2 livros, mas nós temos uma vasta referência bibliográfica, mas para vocês, estudantes de psicologia e que se interessaram pela área aí da orientação profissional, né? Nós temos a Dulce Pena, é muito conhecida dentro dessa área de orientação profissional. Esse livro, Pensando e Vivendo Orientação Profissional, ele é completamente prático, ele traz técnicas, estratégias, ferramentas para que a gente possa trabalhar em orientação profissional, né? E a orientação vocacional de carreira em contextos clínicos e educativos é mais teórico, é um livro mais teórico. Então, se vocês quiserem printar a tela aí, se vocês quiserem tirar foto, tá? E vocês podem. E se vocês depois quiserem mais referências, mais informações, eu gostaria de receber muito vocês lá no nosso Instagram. Sou eu e minha sócia, a professora Reivane me conheceu por lá, né? Então, o Instagram é uma oportunidade para a gente estabelecer esse network, essa rede de contatos. Então, meu Instagram é @jtpsicologia, tá aqui nesse último slide. Inclusive, lá no Instagram tem um destaque chamado livros, né? E vocês podem ter acesso a esse destaque através desse Instagram, tá? Vocês serão muito bem-vindos lá. E qualquer dúvida também que vocês tiverem sobre esse conteúdo, vocês podem se sentir à vontade para me perguntar lá pelo direct. Diariamente tem caixinhas de perguntas. Eu digo que são as supervisões e as orientações gratuitas e diárias, que vocês podem participar por meio dos stories. E eu sou uma pessoa completamente ativa nas mídias digitais, na tecnologia, amo esse espaço e usufruo desse espaço bastante também. Ok, professora Gesiane, gostaria de agradecer imensamente pela sua fala. Foi muito rica, né, em detalhes, em orientações, né, o que acontece realmente no dia a dia, na prática, no consultório, o que muitas vezes, né, até por conta desse modelo, né, mais tradicional que as pessoas conhecem, né, acaba deixando passar muitas informações, acaba deixando passar muitas das práticas que hoje não só você, professora Gesiane, mas também a professora Mônica trouxeram aqui. Né, as contribuições de vocês foram imensas e eu acho que, assim, eu, como mediadora da mesa, eu resumiria, né, se a gente pudesse escolher uma palavra para resumir o tema, né, resumir a mesa que hoje aconteceu aqui, né, uma das questões aqui que eu coloquei seria a palavra provocação. Né, eu acho que o nosso objetivo foi alcançado aqui hoje a partir da narrativa dessas 2 grandes professoras, que a ideia era justamente essa, né, fazer com que vocês, alunos, futuros psicólogos, pudessem ter um olhar diferenciado daquele que nós conhecemos tradicionalmente dentro da psicologia, da orientação vocacional, profissional. Então, acho que a palavra que define o nosso encontro aqui hoje é provocação. Eu gostaria que vocês saíssem daqui incomodados, né, pelas provocações, né, que a professora Mônica e a professora Gesiane fizeram aqui a vocês, numa forma a pensar, né, esse campo de atuação de uma forma diferente, né, de uma forma que considere esse caminhar, que considere essa construção, né, como bem colocou a professora Mônica, né, a fábrica de pensamento, né, provocar essa fábrica de pensamento, desenvolver essa fábrica de pensamentos, né, e como a professora Gesiane também colocou, considerar os sujeitos em construção,
né, tanto que a gente denomina, né, o cliente, né, a pessoa que está em processo de orientação como orientando, né? Esse gerúndio aí é importante a gente entender que tem uma conotação de caminhar, de construção, de desenvolvimento, né? E a escolha não é definitiva, não pode ser considerada rígida, não pode ser considerada linear, retilínea. Eu acho que esses pensamentos fizeram parte da fala de ambas as professoras, né? O ser humano em construção. E antes de eu passar a algumas questões, né, eu gostaria de colocar também, né, uma frase da Clarice Lispector, né, que coloca num livro dela de crônicas, chamado A Descoberta do Mundo, é um livro dela de crônicas, que ela coloca o seguinte: vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento. Isso é, pode-se ser chamado e não saber como ir, né? E aí eu acrescentaria, né, uma outra reflexão nesse pensamento da Clarice, desse como ir, né? Esse como, é importante a gente lembrar que não existe uma receita de bolo, né? Existe esse como, é o como de cada um, né? O cada um construindo o seu próprio caminho, as suas próprias significações, seus próprios registros de vivência, né? Cada pessoa constrói, então, o seu caminho, certo? Então, eu vou finalizar a minha fala. Na verdade, eu registrei aqui algumas questões, eu vou colocar aqui professora Gesiane, professora Mônica, para a gente já caminhar, né, para uma reflexão e posterior finalização, tá? Não foram questões específicas nem para uma professora nem para outra, então quem se sentir à vontade pode responder e posteriormente complementar a fala de uma ou de outra, ok? Ok. Vamos lá, então. Bom, temos aqui algumas questões. Primeira, uma questão da Miriam, foi colocada pela Miriam. Há diferença entre vocação e habilidade? Uma outra questão colocada pela Tessa Tavares. Quando uma vocação, um talento, um desejo de uma pessoa em termos profissionais for reprimido por alguma coisa interna ou externa, será sempre sofrimento psíquico ou poderá ser vertido para outro algo? Por exemplo, alguém que dança tem vocação, talento e técnica para a dança e não pode fazer isso porque sofreu um acidente. Como nós, psicólogos, podemos ajudar um paciente, sobretudo se for um jovem, cheio de certezas, a procurar algo que se encaixe? Acho que talvez aí até a própria palavra encaixe tenha que ser refletida, né? Uma outra questão, eu estou colocando todas e depois, se eu precisar, eu repito, tá? Sem problemas. A resiliência foi colocada pela Bárbara Gomes, desenvolvida através dos desafios enfrentados pelos jovens pertencentes a famílias de menor poder aquisitivo, não dá a eles uma vantagem nesse aspecto de entendimento e valorização de seu papel e seu propósito da escolha de vocação. Até relacionado com o conteúdo discursado pela professora Mônica, eles não teriam uma vantagem para perceber o seu papel como sujeitos potentes e responsáveis pelo trilhar e construir seu próprio caminho? E, por fim, em média, qual o valor de um processo terapêutico para orientação profissional, né? Então, tem questões diversas, quem se sentir mais à vontade a respondê-las, eu posso repetir a questão, se necessário. Eu posso responder algumas. Pois não, professora. A questão
Eu fiz aqui um apanhado, assim, eu posso, inclusive, eu vou colocar uma na outra, assim. Ótimo. Então, vamos lá. Uma questão que você falou, se tem uma diferença entre vocação e habilidade. E habilidade. Então, no meu entendimento, não, assim, eu acho assim que se a gente fala em vocação, a gente pensa em habilidades, né? Pessoa que tem vocação acaba tendo habilidade. Como eu acho que a vocação não está dada, né, ela pode ser construída, e ela é construída, a habilidade também pode ser construída, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu não posso fazer direito porque eu não gosto de falar em público, né? Normalmente um advogado tem que... Então, assim, ou isso se desenvolve por um encantamento com a profissão, com os signos da profissão. Você pode não gostar de falar em público agora, mas você pode desenvolver isso. Ou você escolhe algum ramo dentro do direito que você não tenha tanto que se expor publicamente. Então, para mim, o básico é que todo o processo de escolha profissional é um processo construído. Ele não está acabado, né? Então, assim, que elementos se colocam naquele momento para que eu possa escolher uma profissão, né? E aí a habilidade ela vai surgir desse encantamento, porque ela já pode ter surgido na sua vida por encantamentos anteriores, quando você era pequeno, quando a sua vida foi caminhando. Então, assim, tem uma série de elementos que tem que ser colocada nesse processo. Quanto à questão essa eu gostaria de falar. Quando a questão da pessoa, por exemplo, que falou aí que a pessoa tem uma habilidade para dança e de repente sofre um acidente, né? E aí fica sem essa possibilidade. Eu penso que exatamente por isso que eu falo que o caminho profissional ele é um percurso. Ele é algo que a gente vai experimentando intensamente, vai avaliando seus efeitos, vai desdobrando, né, o processo de se contornar, de se formar. E aí eu acho que se o imprevisto nos acontece, aquele imprevisto é da nossa vida, não é da vida mais de ninguém. Então, como é que a gente acolhe o imprevisto? Exatamente o que a gente está vivendo com o corona. Como é que a gente acolhe o imprevisto e consegue criar? E aí é do tempo, é do sofrimento, é do luto, da perda de algo que já estava conformado de uma determinada maneira, para nascer um outro corpo, outras possibilidades, outros caminhos que não mais são aqueles. Que eu acho que é exatamente o que a gente está vivendo, o que a gente fala que é o acaso. Porque quando a gente pensa que o caminho está dado, que o caminho já está previsto, programado, planejado, desde já, eu hoje já saio daqui com tudo planejado para daqui a 5 anos. Você não vai viver os imprevistos. Só que durante os 5 anos, os imprevistos vão acontecer. E eles vão ser da sua vida. Através deles é que você vai poder se debruçar e poder saber o que vai fazer com aquilo. Né? São obstáculos? Não são obstáculos? Então, as coisas, esse processo de inacabamento é que faz com que a gente acolha todas as questões de angústias geradas agora durante a pandemia, e são muitas, né? São angústias geradas pela ansiedade de algo que nos desarrumou. E pela ansiedade de que a gente não sabe quando isso vai terminar. Ainda tem essa, né? Assim, a gente não tem. Então, essas angústias que estão traduzidas, todo mundo que trabalha na área clínica sabe, que estão traduzidas em sintomas diversos, muitos sintomas, por quê? Ele traz uma série de elementos que a gente não sabe como lidar. Então, às vezes, quando a gente não tem as ferramentas, o que acontece? A gente cria sintoma. E o sintoma é pedido de passagem, alguma coisa precisa passar. Então, assim, eu acho que encaixe, eu não acredito em encaixe, e acho que quando ela fala da questão das pessoas com condições sociais mais desfavoráveis, eu digo a você que meu trabalho na universidade nunca foi dirigido a nenhuma classe restrita. Tá? Eram idades
não eram jovens. Eu só tendo jovem entre 15 e 18 anos. Não. Eram idades variadas, eram classes sociais variadas, e essas questões todas se misturavam como campo problemático da vida de que cada um trazia. Então, essa potência, né, é uma potência que há na vida de todo mundo. Talvez culturalmente nos sejam dito que as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, não podem ter isso, estão constrangidas pelo sistema social e econômico. Mas há possibilidade de escape. E é isso que todo tempo a gente faz, é essa possibilidade de poder potencializar a vida. Então, eu acho que é essa força, essa coisa que é construída. Às vezes ela não está dada. Então, assim, eu acho que eu já... Para mim, tá bom. Tá ótimo, professora. Já dei minha contribuição. Maravilhosa, professora. Professora Gesiane, gostaria de fazer alguma colocação? Então, eu gostaria que você, de repente, repetisse para mim algumas questões aí para eu conseguir me posicionar. Claro. Uma delas eu vi que você até respondeu no chat, mas se você quiser falar de novo, sem problemas. Da questão do valor de um processo terapêutico na orientação profissional, né? Relacionado também essa questão da resiliência, né? Como que esses desafios enfrentados pelos jovens, né? Pertencentes a famílias de poder aquisitivo menor, né? Poderiam valorizar o seu papel e seu propósito na escolha vocacional, né? E sim, seriam essas no momento. E a diferença entre vocação e habilidade, se você considera que existe alguma diferença. Tá, ok. Sobre a questão dos honorários, eu repito, sim, existe, do valor de orientação profissional, existe uma tabela de honorários pelo Conselho Federal de Psicologia. Eu compartilhei aqui no chat esse link, né, para vocês terem acesso a esses valores de acordo com a tabela de honorários. Sobre a questão de resiliência, e aí a gente vai trabalhar resiliência muito como que cada família, cada adolescente, cada orientando, ele cria estratégias de enfrentamento sobre os obstáculos, sobre os problemas. Então, assim, não é porque tem uma família que tem um poder aquisitivo melhor e que a gente fala assim, esse não tem garra, esse não tem força de vontade para enfrentar os problemas. A lógica que ele criou sobre enfrentamento de problemas e sobre alcançar o seu objetivo é diferente da lógica que uma pessoa que não tem lá, né, a condição financeira dele criou também. Claro que a escassez traz, né, assim, a ausência da questão de realização, a ausência do dinheiro mesmo, do financeiro, né, faz com que as pessoas busquem mais alternativas como uma forma de sobrevivência. É natural do ser humano. Mas em termos de resiliência, a gente vai dizer, então, que não existe um padrão para isso. E aí, quando a Reivane coloca sobre o questionamento, a gente tem que tomar muito cuidado na hora da gente direcionar, né, aí a tomada de decisão, a estratégia de enfrentamento dos problemas de uma forma que a gente ache como correta. Então, a gente deve respeitar essas limitações do outro, né, as limitações ali, a maneira que ele interpreta a vida e como que isso vai fazer sentido para a vida dele. O mais importante é existir responsabilidade nessa tomada de decisão e isso fazer sentido para a vida dele. Se não faz para a sua, e se de repente você fala assim, tem isso porque sempre teve tudo nas mãos. É verdade, não é uma mentira. Faz parte da realidade dele. Porém, precisa haver aí uma satisfação na escolha dessa profissão e uma responsabilidade. Precisa estar consciente sobre isso, né? E não delegar isso a outras pessoas, conforme família, mãe e etc. É isso, minhas contribuições, acho que resumidamente eram essas. Maravilhosas também, professora Gesiane. Bom, pessoas, então, pelo que eu vi aqui no chat, nós não temos mais perguntas,
Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta final? Só mais uma? Se alguém quiser, mais uma aqui. A primeira pessoa que colocar no chat, eu leio. Não? Então, gostaria de agradecer imensamente a professora Mônica Adré pela participação, pelas contribuições. Eu acho que é importante a gente falar, né, essa mesa foi completamente diferente de tudo que nós já vivenciamos, né, em eventos anteriores, né, se não fosse por conta desse momento que estamos vivendo, nós não teríamos experienciado essa mesa virtualizada. Então, para mim também foi uma experiência nova, assim como para a professora Mônica, a professora Gisiane também, que, né, já tem maior familiaridade. Uhum. E eu fico muito grata, né, a vocês, a todos que estiveram aqui conosco hoje, e compartilho a minha alegria com vocês, porque eu conheci tanto a professora Mônica como a professora Gesiane através dessa tecnologia. Então, para mim, isso já é um ganho maravilhoso, né? Uma experiência maravilhosa, que nós possamos aí fortalecer esse vínculo, né? Fortalecer essa caminhada, porque eu acho que tem uma construção aí, né? Esses caminhos não se atravessam por acaso. Isso aí. E agradeço muito a participação de vocês. Olha, eu agradeço também por poder ter participado. Me desculpem a pouca tecnologia. Não sou dessa era digital. Não tenho muita familiaridade. Estou aprendendo assim no acontecimento quarentena. Então, assim, me desculpem aí o início, mas eu acho que deu para a gente passar o recado. Foi ótimo estar aqui dividindo. É sempre as escolhas profissionais foram e são uma paixão da minha vida, são uma marca profissional, então poder dividir, poder falar sobre isso é sempre muito bom. Agradeço imensamente a todos que escutaram e possam reverberar essas ideias, pensar sobre isso e ter sempre práticas comprometidas com sujeitos que possam estar no mundo de forma mais ativa, de forma mais potencial, né, de forma mais criativa, né? Eu acho que esse é o nosso papel enquanto psicólogos, né, de estar sempre inquieto nessa produção de sujeitos mais interessantes, né? Muito bem. Ok, professora. Eu agradeço também imensamente pela oportunidade. Eu digo que qualquer espaço que eu possa estar levando conhecimento, educação, que eu possa fazer essa troca, é um espaço de crescimento. Então, a gente aprende muito com os nossos alunos, com as experiências, e a gente também oferece um pouquinho das nossas experiências e dos nossos conteúdos. Então, vocês serão sempre muito bem-vindos nas minhas redes sociais e também contem comigo para qualquer necessidade futura, presente, enfim, será sempre um prazer poder contribuir. Muito obrigada. Então, muito obrigada mais uma vez. E então, despeço de vocês. Um beijo. Um beijo grande. Se cuidem. Grande. Se cuidem. Você também. Nos falamos depois. Ok. Muito obrigada. Um beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.